Boa noite, eu sou Maria Alvani, fundadora e idealizadora da Associação Centro de Referência Raio de Sol, hoje certificada como Ponto de Cultura Raio de Sol. Um espaço que nasce com a missão de levar informação, acolhimento, apoio e transformação social por meio da cultura, da educação e do conhecimento. Hoje eu estou com uma blusa laranjada, uma saia verde, com os detalhes branco, tenho os cabelos brancos e longos. E aí, aqui na TV Alegria, abrimos este espaço para dialogar sobre temas que iluminam caminhos, fortalecem histórias de vida e ampliam oportunidades. Sempre com sensibilidade, responsabilidade e respeito às diferenças. No encontro de hoje, o Raio de Sol nos convida a olhar com mais atenção, empatia e consciência para um tema urgente e necessário: os cuidados no atendimento a pessoas atípicas, especialmente aquelas com TDAH, TEA, e os impactos que o uso excessivo de telas tem provocado no desenvolvimento emocional, cognitivo e social de crianças e adolescentes. Vivemos em uma era que a tecnologia conecta, informa e aproxima, mas também pode, quando não mediada com equilíbrio, interferir em processos essenciais como a construção da atenção, da linguagem, das relações afetivas e da autonomia, para crianças e jovens atípicos. Esses impactos podem ser ainda mais profundos, exigindo um olhar especializado, sensível e comprometido por parte das famílias, educadores e profissionais da saúde. E hoje nós vamos receber Vânia Queiroz. Mas como vocês sabem, eu costumo deixar que cada um fale da sua trajetória, que cada um conte para todos nós que estamos aqui assistindo, que ela conte um pouquinho quem é ela. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui representando a saúde mental, falando em nome de todos nós psicólogos e levando um pouco de conhecimento. Eu sou Vânia Queiroz, psicóloga, formada na terapia cognitivo-comportamental, pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho. Já atuo com gestão de pessoas há mais de 10 anos, então o comportamento é algo que sempre me chamou a atenção e hoje eu dedico esse amor, este cuidado na clínica, com o atendimento clínico. Eu estou usando uma blusa preta, uma calça clara, meu cabelo é loiro, longo, está voltado para frente, minha pele é clara e eu uso óculos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Nossa, vai ser um bate-papo daqueles. Vocês sabem, né, que nós estamos sempre aí tentando trazer para vocês informações relevantes. E, Vânia, um pouquinho do que nós fazemos aqui é nós trazemos a realidade. Sim. Certo? Então, assim, nós procuramos trazer relatos, conversarmos com pessoas que estão ali com a mão na massa mesmo, que está desenvolvendo as atividades com crianças, adolescentes ou adultos, né? E aí, eu gostaria de saber com você, certo? Qual seria, para você, o cuidado ideal para a gente atender crianças com TDAH ou crianças com TEA? Ivani, eu costumo dizer que o TDAH e o TEA, ele é um diagnóstico que define e ele traz um pouco de clareza para as famílias, mas para nós, no atendimento clínico, ele é apenas mais um diagnóstico. Diante do atendimento, nós estamos diante de pessoas, de crianças, de adolescentes e de adultos. Cada um tem o seu déficit,
seja diagnosticado com transtorno ou não. Então, ali na clínica, para nós, o importante é esse olhar para a pessoa, para o ser humano. O transtorno em si, ele exige um cuidado, um critério, uma ciência, mas além de tudo isso, ele exige presença, ele exige cuidado, ele exige que a gente olhe para a pessoa, para o ser humano e não para o diagnóstico do paciente que está no consultório no momento do nosso atendimento. Nossa, olha aí. Isso é uma boa reflexão, hein, gente? Estarmos olhando um pouquinho isso. Olhar a pessoa como um todo, né? E aí, como você coloca pra gente que a terapia cognitiva comportamental contribui para o acompanhamento dessas crianças? Alvani, eu costumo trabalhar na clínica com a terapia cognitivo comportamental, principalmente na psicoeducação para esses pacientes. Os pacientes, eles chegam no consultório muito alarmados, com muita questão, muitas desinformações, na verdade, que é disponibilizada nas redes sociais. Então o paciente já chega, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso assim mesmo, eu não consigo me controlar mesmo. Acontece com muita frequência, principalmente em caso de TDAH, que o paciente ele tem algumas estereotipias, às vezes eles têm alguns movimentos ali, e eles chegam para a gente falando, não, é porque eu tenho TDAH, é isso mesmo. E na psicoeducação, nós trabalhamos com este paciente para mostrar para ele que este movimento também é uma comunicação, também é um sentimento, é algo que o comportamento dele está tentando demonstrar para ele. E a terapia cognitivo-comportamental, ela atua diretamente a situação que está acontecendo, o pensamento que a pessoa está tendo, o que ela está sentindo, por isso do cognitivo, e como ela está se comportando. Então, a gente pega esse viés com o paciente e nós elaboramos situações em conjunto com ele. Não significa que ele vai deixar de fazer, mas muitas das vezes ele vai conseguir se autorregular mais rápido, ele vai conseguir se perceber quais momentos que eu tenho essa estereotipia. Por quê? Porque é normal, eu recebi uma notícia que fez com que eu fiquei mais agitado, alguém fez algum comentário que me deixou ansioso, porque geralmente uma pessoa típica, ela consegue se regular, ela se controla, ela já vem ali. Agora o atípico, ele precisa desse autoconhecimento para conseguir essa regulação. E o comportamento muitas das vezes é involuntário, na maior das vezes é involuntário, justamente porque ele não tem essa consciência do que está acontecendo. Já voltado para o diagnóstico, eu sou assim mesmo. Então, sim, é lindo de trabalhar dentro do consultório quando a gente pega um paciente, principalmente os adolescentes, que está em fase de inserção social, pertencimento de grupos, e que a gente consegue demonstrar para ele a evolução ali dentro da terapia. É encantador, eu falo que é um presente divino. Olha, e você falando aí, eu pensando aqui, para haver autorregulação, tanto ele precisa, né, se observar, como a família também precisa estar sendo acompanhada para ajudá-lo, para poder estar seguindo o caminho, né? A mudança de comportamento. Exatamente, a psicoeducação que nós falamos, ela acontece tanto no consultório com a criança e com o adolescente, mas com as famílias também, para elas entenderem, perceber e contribuir, porque na maior parte das vezes, principalmente quando se trata de criança, é confundido com birra, é confundido com falta de autoridade dos pais. Então, a informação, ela tira esse peso da carga emocional. Nossa, ele está fazendo birra, ele não está me ouvindo, ou ele está fazendo para chamar a atenção. Não, ele não consegue se autorregular ainda. Então, a família que entende, que acolhe e que direciona essa emoção, esse comportamento, a criança vai ter um sucesso muito mais rápido do que os outros que a família não acolhe. Sim, você está falando aí, eu estou pensando aqui. Você poderia passar para a gente quais os sinais mais comuns que os pais podem observar
de uma criança que tem TDAH? Olha, o TDAH, ele é muito confundido, principalmente hoje, com a falta de interação social, a hiperatividade, a criança ela não consegue focar, aprender, ficar focado em atividades lentas, atividades de pequenos estímulos, tem as estereotipias que eu comentei com você, movimentos Sim. repetitivos, ela tem dificuldade de atenção, ela não consegue ficar quieta muitas das vezes, isso para ela é como se o cérebro dela não desligasse, é aquela criança ativa, é aquela criança que não para, mas aí vamos lá, é importante. Tem as crianças que são agitadas por outros contextos, que depende da situação que a criança tem uma agitação. Sim. E tem a criança que, independente do contexto, ela está assim. Para você ter uma ideia. Na clínica, por exemplo, teve um caso de uma mãezinha que chegou para mim falando, olha, doutora, ele só assiste televisão de cabeça para baixo. Ele deita de cabeça para baixo, coloca os pezinhos no sofá, fica batendo os pezinhos assim no sofá e muitas das vezes, do nada, grava isso, do nada, não existe o do nada. Ele começa a bater palma, ele começa a torcer as mãozinhas, ele começa a assoviar, fazer barulho. E eu não sei mais o que eu faço. Eu falo para ele quietar, passa 5 minutos, ele está fazendo de novo. Esse é um caso típico, específico de uma criança com TDAH. Sim. Independente de onde ele estava, poderia ser assistindo televisão tranquilo, poderia ser numa festa, poderia ser num ambiente, ele estava tendo as estereotipias dele. Diferente de uma criança agitada, que não para aqui porque viu novidade, que corre para um lado, que corre para o outro, tem uma diferença. Sim, o transtorno, ele é diagnosticado em todos os cenários da criança, não em um apenas, não é isolado. Então vai olhar a questão da escola, olhar com a família, em ambientes sociais. Isso, a impulsividade, o poder de concentração, foco, a atenção, a interação social, tudo isso entra como fatores predominantes. Sim. Aí agora, você falando aí, e aí eu vou te provocando, tá? Quais são os desafios enfrentados pelo terapeuta em estar atendendo essas pessoas? Alvani, o principal ponto é a família abraçar a terapia junto com a criança. O primeiro fator é a aceitação. A gente recebe muito das escolas, as escolas têm esse papel importante na vida social da criança. Elas notificam, olha, essa criança ela tem um perfil, busque uma avaliação, busque um psicólogo para fazer uma avaliação. A primeira barreira, na maior parte das vezes as famílias não aceitam. Quando aceitam, que a gente começa a fazer esse trabalho, que a gente faz a anamnese da criança, a gente começa a fazer uma avaliação com a criança ou com o adolescente, a gente precisa dos pais, a gente fala dos pais, mas do responsável, que convive ali, que eles entre e também participe deste mundo da criança, porque não existe criança e adolescente sem a interação familiar, ela está dentro de um contexto, e na maior parte das vezes este contexto, ele é reforçador para o desenvolvimento deste transtorno para crianças, se não acolhido. E nem sempre é tão simples, né? E nem sempre é tão simples. Aí agora, você falou que você trabalhou com gestão, né? E esse trabalho que você teve com gestão impacta atualmente na sua atividade na clínica? Ou está... Impacta não na clínica com crianças e adolescentes, mas de pessoas adultas. Porque quando o adulto vem, eu tenho vivência do que ele experiencia. E geralmente, para um adulto chegar para procurar um atendimento psicológico, não é em busca de uma psicoeducação, de um autoconhecimento, é muito raro isso acontecer. Geralmente, ele já está no adoecimento.
E para um adulto chegar adoecido, na maior parte das vezes, está envolto ali uma vida profissional, às vezes mal resolvida, às vezes uma vivência muito estressante, de alta cobrança, de entrega de resultados que essa pessoa se exige, a sociedade obriga. Acontece isso. Muito. Então, quando ele chega, além da ciência, eu tenho conhecimento da vivência também, então isso se torna mais fácil também para eu trazer essa pessoa para a realidade daquilo que é importante para ela. Porque a sociedade, ela nos impõe uma carreira, ela nos impõe um sucesso, ela nos impõe algumas verdades que talvez é verdade para o outro, e não é o sucesso que eu quero. Eu, particularmente, eu abri mão da minha carreira de gestão de mais de 12 anos para viver a psicologia e para viver a minha maternidade. Isso para a sociedade é loucura. Deixar uma carreira bem-sucedida. Mas, já sendo psicóloga, hoje em dia eu entendo que eu precisei ser verdadeira comigo mesma, para aquilo que eu gostaria de fazer. Certo. Você está falando aí, e eu estou pensando aqui, hoje nós temos as telas, né? E todo esse conflito, igual você falou, eu decidi, né? Eu escolhi a maternidade e a psicologia. Eu deixei outro espaço. Hoje nós temos as telas que procuram ali dizer, o certo é isso, o certo é isso. Como que você vê a questão das telas para essas pessoas que estão chegando assim na clínica? Alvani, as telas, elas não são o problema. O grande problema é a quantidade do uso dessas telas. As pessoas, na maior parte das vezes, têm terceirizado grandes responsabilidades nossas. A responsabilidade de interação social, eu resolvo no WhatsApp, eu resolvo numa mensagem, não tem mais presença, não tem mais abraço, não tem mais vínculo, não tem mais o querer ser eu. É o filtro que resolve aquela questão, é uma justificativa, é uma mensagem bonitinha que resolve o não eu ir até você te dar um abraço. E agora eu vou questionar, vou pegar um principal ponto. Os pais estão terceirizando a responsabilização do amor, do cuidado e do zelo para as telas. Eu resolvo a questão do meu filho não ficar correndo, não ficar brincando, não ficar se machucando aqui, não ficar me perturbando, deixar eu fazer as coisas que eu preciso fazer, eu terceirizo ele para a tela. Só que a tela, eu costumo dizer que ela é como se fosse uma bomba. Ela está ali, 10, 9, 8, 7. Você olha para sua criança, está tudo lindo. Está assistindo desenho ali, que muitos pais, na maioria das vezes, nem sabem o que a criança está assistindo. E a influência do desenho. E a influência do desenho, o que aquilo conota. Isso, a gente falando do que está trabalhando nessa criança, a gente não entrou ainda no cognitivo, no desenvolvimento, na ansiedade, na produção barata de dopamina. E quando nós falamos de uma criança com TEA, com TDAH, já fazendo um adendo aqui, essas crianças, ela tem dificuldade de produzir isso naturalmente. Ela precisa de mais estímulo. Porque qual é o sentido de uma criança que não consegue focar, chegar aqui comigo na terapia e eu pegar bloquinhos de madeira para estimular ela? Se ela tem, sem limites em casa, músicas, vibrações, cores, altos estímulos. Então isso prejudica até no processo terapêutico da criança. Ah, doutora, então é proibido? Não, não é proibido. Você pode deixar que a criança assista, mas desde que você esteja presente, desde que você saiba que seu filho esteja assistindo, desde que tenha tempo estipulado. Criança com TDAH e com TEA também é uma criança. Ela não é somente o diagnóstico, ela precisa de limites, ela precisa de responsabilidade e ela precisa saber que tem alguém que coloca, impõe segurança para ela. Porque para gerar segurança em uma criança, ela precisa de limites.
Se ela não tem, ela é uma criança insegura. Olha, a conversa está boa, mas olha, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.